Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Ele orou. Aleluia. Aqueles que puderem, tomem a sua Bíblia e abram em duas referências. A primeira em Provérbios 9, a segunda no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Excelente. Ótimo. Obrigado. Aleluia. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, e Provérbios, capítulo de número 9. Quantos encontraram, digam amém. Provérbios 9, 9 diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Repita comigo, ainda. Glória a Deus. Eu vinha pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar com os irmãos na noite deste dia, e o Senhor falou fortemente comigo em Marcos capítulo 10, e a gente sempre ora para que o Senhor fale aos nossos corações e possamos transmitir aquilo que o Senhor deseja que nós possamos falar à sua noiva. E na oração, pastor, Deus usou o pastor, porque essa palavra é uma palavra de confronto. E enquanto ele orava, ele dizia justamente a palavra-chave dessa mensagem, que era confronto. E isso dá um alívio ao pregador, porque você entende que aquilo que você vai entregar não é do teu coração, mas vem da parte de Deus para a sua noiva, até mesmo porque é uma responsabilidade muito grande falar a noiva do Cordeiro, né? Marcos, Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo de número 17. Diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há senão um, que é Deus. Se sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo, olha só o que ele fala, tudo isso eu tenho feito, observado, realizado, cumprido desde a minha mocidade. Jesus, fitando os olhos nele, o amou e lhe disse: só uma coisa te falta. Em algumas traduções diz: falta-te uma coisa. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Repita comigo: retirou-se triste. Mais uma vez: retirou-se triste. Pode tomar seu assento. Eu quero de antemão agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui com os irmãos e dessa feita poder fazer uso da sua palavra, compartilhando-a convosco. É sempre uma alegria e um privilégio fazer isso, porque para isto eu fui chamado. Agradeço a Deus a vida do pastor Marcos, pela confiança na indicação, pastor Eutione, e nos receber nessa noite. Eu não sei se tem muitas igrejas aqui, mas quando eu vinha descendo, eu lembrei de algumas igrejas que eu já preguei nessa avenida, não lembro qual. Mas é sempre uma alegria poder estar aqui convosco, Setoró, não é isso? De Ceilândia.
E muito obrigado, pastor Marcos, pela confiança, pelo carinho, pela receptividade. Ao senhor, sua esposa, sua família, todo o ministério, o saldo, usando a sua pessoa. Que Deus abençoe grandemente. Apesar de estar ausente, agradeço a pessoa do pastor Eutione Juan. Então, o nome, se a gente pronunciar 2 vezes o nome, a gente já fala em línguas, né, pastor? Que tão gentilmente nos ligou, perguntando se nós poderíamos estar aqui nesse dia, e é uma alegria muito grande. Eu quero confessar aos irmãos que eu estou em um período muito difícil e também muito prazeroso da minha vida. Meu filho tem 12 dias de nascido, né? Meu primogênito nasceu, Benjamin, e esse período, quem é pai aí? Levanta a mão aí, na glória. Oh, glória! Eu sei que eu não estou só. Irmãos, dormir é um luxo. E ler é mais luxo ainda. Então a gente está passando naquele período em que ou você escolhe dormir ou você escolhe comer. Orar você não escolhe, porque a gente consegue orar em todo o tempo, né, pastor Marcos? Com toda oração e súplica por todos os santos, como disse o apóstolo Paulo. Mas hoje foi um dia que eu consegui descansar. Parece que Deus tocou naquele ser humano abençoado e ele deu um descanso, e eu consegui dar uma descansada e relaxar um pouco a mente, e a gente deixa o Espírito Santo usar mais assim, né? Ô glória! Irmãos, quando nós falamos a respeito de sabedoria, é necessário nós entendermos algumas coisas a respeito disso, né? A inteligência, o conhecimento e a sabedoria são coisas que aparentemente são similares, mas se distinguem em muito entre elas, né? Quando você fala da inteligência, você fala de algo que pode ser nato, pode ser transferido geneticamente, algo que você não empregou esforço nenhum para obter. Existem crianças que já nascem com determinadas aptidões, e isto alguns cientistas já descobriram se tratar de um laço genético, de uma linhagem sanguínea. Nós iremos perceber, como alguns estudos científicos já perceberam, que existem famílias que têm uma aptidão muito grande de aprender idiomas. É comum em algumas famílias você ver pessoas que de gerações em gerações falam 2 ou 3 idiomas, assim como os pais falam ou falaram, os avós, os bisavós. Assim como também em algumas famílias você vai encontrar traços genéticos de pessoas que herdaram aptidão para a área das exatas, pessoas que têm facilidade de fazer cálculo, pessoas que têm facilidade de elaborar e de solucionar fórmulas físicas ou químicas. Isso tudo são traços genéticos, isso tudo são heranças genéticas que foram recebidas de seus antepassados. Há quem diga que nessa herança há uma bênção do Senhor, haja visto que em Deuteronômio Deus fala que visitaria com bondade e misericórdia até a 3ª e 4ª geração daquele que o temesse, daquele que o servisse, daquele que fosse reto. Esta aptidão da inteligência é algo que não é meritocrática, mas há também o conhecimento, né? E o conhecimento pode não ser inato, até porque um grande conhecedor chamado John Locke diz que o homem, ele é uma tábua rasa, ele é um dos seres mais indoutos quando nasce, para se tornar um dos mais inteligentes. Para você compreender o que eu estou falando, quando um cachorro nasce, ele já nasce latindo, ninguém ensina ele a latir. Um gato não é ensinado a miar, mas o homem, para aprender a falar, ele tem que passar por um processo de aprendizagem. E o conhecimento nada mais é do que a absorção de todo o mundo que está ao seu redor. Pode ser um conhecimento empírico, aquele que vem da observação cotidiana.
aquele que você consegue absorver sem nenhum dado científico, apenas com o seu olhar, apenas com a sua capacidade intelectiva de absorver o conhecimento do ambiente em que você está, como as tribos indígenas, mas como também os grandes filósofos, os grandes pensadores que sentaram por ano nas cadeiras das academias e universidades, se debruçaram profundamente nos escritos e assim obtiveram um nível de conhecimento altíssimo. Essas pessoas possuem conhecimento, não só inteligência, mas conhecimento. E o conhecimento vem a partir do momento que você se predispõe a correr atrás dele, a buscar, a se dedicar. É até interessante, a gente fala muito isso ministrando a jovens que querem passar no vestibular, que oram para Deus dar a graça deles passarem no vestibular, que jejuam, mas não estudam. Aí fica difícil, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos lembrará todas as coisas, mas você só pode lembrar daquilo que um dia você aprendeu. Então tem gente orando de forma tola, dizendo: Espírito Santo me lembra. Vai lembrar do quê? Vai lembrar da novela que você ficou assistindo, do filme que você ficou assistindo, da conversa fiada, da postagem do Instagram, do WhatsApp. Aí não tem condições, irmãos. O conhecimento, ele é desta forma. Mas a sabedoria, como alguns podem dizer, que às vezes um bolo, ele é não só a inteligência e o conhecimento, mas também a cereja dele é a sabedoria. A sabedoria não é adquirida apenas com a literatura, com a aquisição da literatura. Você lê. A sabedoria, ela não pode ser geneticamente transferida, porque a sabedoria, segundo alguns estudiosos, nada mais é do que a junção do conhecimento e inteligência que você possui e mais as oportunidades de vida, as experiências de vida que você adquire ao longo da sua trajetória. É por isso que muitas vezes a expressão sábio era se utilizado para pessoas com uma idade muito maior, porque a sabedoria exige experiência. O conhecimento, ele é muito teórico, mas a sabedoria, ela exige a prática, ela exige a praticidade do dia a dia. Quando você vê o sábio falar a respeito da sabedoria, quando você ouve o sábio Salomão, o autor deste Provérbios, falar a respeito da postura do sábio quando confrontado ou quando ensinado, ele está falando do mais alto nível de entendimento da história do ser humano. Pessoas podem até não ser tão inteligentes ou podem não ter tanto conhecimento, mas se elas tiverem sabedoria, elas conseguem alcançar patamares altos. Eu não sei quantos aqui já observaram a vida de alguém que, quem sabe, não tem nenhum ensino fundamental. Quem sabe é filho de alguém que foi analfabeto ou semi-analfabeto, mas no decurso da sua vida adquiriu sabedoria e se tornou um grande empresário. Eu conheço testemunho de pessoas que são riquíssimas no âmbito empresarial e que nem sequer sabem escrever. Quando anotam, quando vão fazer algum documento, eles têm que usar impressão digital. Essas pessoas não herdaram nada geneticamente falando e não adquiriram o conhecimento humano, mas as suas mentes foram expandidos pela sabedoria da vida. Quem nunca ouviu uma mãe olhar para você e dizer: minha filha, não faça isso, porque isso não vai dar certo? E às vezes você olha: a minha mãe não é nem estudada, a minha mãe não é nem uma catedrática, o meu pai não é nem um filósofo ou um homem muito inteligente. Mas quando você corre por aquele caminho, acontece justamente aquilo com a qual os seus pais se alertaram. Por quê? Porque isso é a sabedoria. Existe a sabedoria humana e existe a sabedoria divina. Existem os mistérios de Deus que são incrustados, que são impetrados, que são colocados dentro da alma de alguém,
que muitas vezes obtém essa sabedoria com experiências amargas, mas em momentos de oração, com experiências amargas, mas em momento de comunhão. São pessoas que passam por um vale na vida, para que lá na frente possam ajudar pessoas a atravessarem os mesmos vales. E eu quero abrir um parêntese nessas palavras introdutórias e dizer uma coisa interessante. Muitas vezes nós nos questionamos e dizemos: Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por este processo. Eu não entendo porque eu estou passando por essa dificuldade. Eu não entendo porque a minha área familiar está sendo tão atingida, porque a minha área financeira está sendo tão solavancada pelas ondas do mar, da luta e da adversidade. Eu não compreendo porque o meu matrimônio tem sido chacoalhado. Eu não entendo porque a minha vida ministerial, de vez em quando, ela sofre uma reviravolta e eu não sei o que fazer. São desertos, são vales, são lutas, são obstáculos, são adversidades, e a gente se pergunta o porquê disso tudo. E talvez a resposta disso esteja nessa expressão da sabedoria, porque a sabedoria, ela é adquirida na vivência, e você tem a maior capacidade de ajudar alguém que está passando por um processo que você já atravessou anteriormente. Talvez você não esteja compreendendo o momento e o porquê disto, mas a palavra do Senhor para a sua vida hoje e se você quiser levantar a mão para receber, assim o faça. Deus está te permitindo para te levantar como uma coluna, para te levantar como um farol, para te levantar como um referencial, para ajudar outras pessoas a atravessar essa tempestade, a atravessar este deserto, a atravessar esta luta, porque no meio deste turbilhão, Deus está abrindo a tua mente, te dando experiência e acrescentando sabedoria. Ora, calamachúria. Para a sua vida, a sabedoria de Deus. Esse é mais ou menos o conceito básico que nós temos sobre inteligência, conhecimento e sabedoria. E há esta passagem, da qual foi lida, de Marcos 10, que nos fala muito a respeito disso. Eu particularmente amo esta passagem e cada dia aprendo mais com ela. Quando nós lemos os evangelhos, nós temos que estar apercebido a tudo que é anormal, a tudo que nas entrelinhas parece que sai da lógica da normalidade humana. E quando nós observamos uma passagem como essa, é como se fosse um chamamento do evangelista para que nós pudéssemos meditar e, através desta meditação, extrair as pedras preciosas que o texto pode nos oferecer. Nós vamos observar que diversas pessoas nos evangelhos tiveram um encontro com Jesus. E na sua maioria, os encontros que estas pessoas tiveram com Jesus foram, de certa forma, e humanamente falando, positivo. Como, por um exemplo, o cego Bartimeu, quando foi ao encontro de Jesus, ele recebeu a cura da sua cegueira. Uma coisa boa, maravilhosa, positiva. A mulher do fluxo de sangue, irrompendo a multidão, não podendo tocar, porque era imunda, mas fazendo isso na orla da veste, quando tocou, recebeu a cura de si. Ela foi necessitada, e ela saiu dali com todas as suas necessidades supridas, a sua cura realizada. Isso é algo comum, é algo positivo, é algo muito bom. Quando nós vemos a expressão de Zaqueu, que vai ao encontro de Jesus, procura ver quem é Jesus, e Jesus decide então, no meio de tanta multidão, pousar na casa daquele homem. Ora, isso é muito bom. Aquele homem foi ao encontro de Jesus e recebeu em contrapartida a visita de Jesus na sua casa, e o resultado não foi outro senão a salvação que ali chegou. São coisas normais, são coisas comuns. É muito comum nos evangelhos as pessoas chegarem necessitadas e saírem com as suas necessidades atendidas. As pessoas iam a Jesus com uma questão e saíam com a resposta. As pessoas iam a Jesus com dores e saíam aliviadas, porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Ele tem o bálsamo, ele tem a graça, ele tem o remédio, ele é a própria cura. As pessoas iam atrás de Jesus, pecadores, desprezados pela sociedade,
eram acolhidos, eram abraçados, eram perdoados, como aquela mulher pecadora que ungiu na casa de Simão o leproso e saiu de lá justificada para a glória do nome do Senhor. Essas coisas são comuns nós lermos, mas quando eu me deparo com essa cena, algo me chama a atenção, porque geralmente as pessoas chegavam tristes na presença de Jesus, e como diz Lucas, Jesus tem o poder e a capacidade de converter, de transformar a tristeza em alegria. Só que este homem, ele chega entusiasmado, este homem, ele chega alvoroçado, esse homem, ele chega animado, esse homem, ele chega fervoroso, e ele vai sair triste. Talvez este seja um das únicas pessoas que foram atrás de Jesus e saíram cabisbaixo depois de um encontro com o mestre. Saíram entristecidas. E é necessário nós compreendermos o texto e o contexto para entender que a culpa não era de Jesus. Nós vamos ver algumas coisas a respeito desse jovem. Primeiro, que o título, a epígrafe, diz que ele é um jovem rico. Logicamente que no Oriente Médio, quando nós falamos de riqueza, nós não falamos de BMW, de mansão no Parkway. As riquezas na época eram medidas de forma diferente, pela quantidade de animais, de terras e de joias que você possuía. Dificilmente um jovem seria rico se não tivesse herdado a riqueza de seu pai, porque existia um grande abismo entre as classes sociais na Palestina. No tempo de Jesus, ou alguém era muito rico, ou alguém era muito pobre. A classe média ficou para os nossos dias. Então, já nos dá a entender que este jovem era um jovem que herdou esta riqueza de seu pai, que possivelmente se tornou um homem muito rico. Talvez este jovem havia presenciado a perca de seus pais, e essa expressão não significa que ele tinha 13 ou 14 anos, significa apenas que ele ainda era solteiro. Ele poderia até ter 30 anos. Este jovem homem é um homem rico. Ele tem uma das coisas que talvez a nossa sociedade mais valorize, que é a riqueza. E nós não vamos ser hipócritas, porque quem é que não gosta de dinheiro, irmãos? Se você não gosta, não tem problema, você pega o seu e me dá, que eu gosto. Eu não vou ficar chateado, eu ainda dou o dízimo para o pastor Marco, uma oferta alçada. Eu tenho certeza que o pastor Marco vai me chamar depois para pregar. Quem é que não gosta de dinheiro? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos uma resistência dos evangelhos do amor ao dinheiro. A nossa confiança não pode estar nele, o nosso coração não pode estar nele. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. Ele é muito bom para lhe servir, mas quando você passa a servir ele lhe torna um escravo. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Mas nos dias atuais, o dinheiro paga a tua conta. Nos dias atuais, o dinheiro paga a parcela do teu carro, o aluguel da tua casa, do teu apartamento. É o dinheiro que te ajuda você a ir no supermercado, lá no Box, no Ultrabox, no Veneza, não sei em qual, no Extra, no Atacadão, e fazer aquele rancho abençoado e passar o mês todo comendo bem na sua casa. Ou coisa boa é ter dinheiro. Quando o homem tem dinheiro, ele oferta sorrindo, irmão. Quando o homem tem dinheiro, ele abençoa as pessoas. Ele empresta e não precisa de ninguém lhe empreste. Como é bom ter dinheiro. Nessa crise, nessa adversidade, nessas tribulações que você passa, você compra uma passagem aérea, vai para Fortaleza, toma um banho de mar, relaxa a cabeça. Coisa boa é ter dinheiro. Quem disse que dinheiro é ruim, irmão? Não é bom, não. Não é ruim, não. É bom ter dinheiro. O problema é servir a ele. Este homem, ele era rico, significa que todas as suas necessidades estavam supridas. Irmão, coisa boa é ter dinheiro e ser casado. Quando a mulher está atribulada, você compra logo o sapato, a bolsa, dá de presente, ela muda na hora. A noite que ia ser uma prova, se transforma, irmão, em uma festa no AP. Ele tem dinheiro e ele é jovem. A sua juventude é o reflexo da sua beleza externa. E quando nós falamos da juventude nos dias atuais, nós falamos de padrão de beleza. Você quer saber, quer tirar as dúvidas? Olhe para a irmã que está ao seu lado e diga para ela, pergunte para ela se ela quer envelhecer. Não quer, irmão. Alguns anos atrás era até proibido nas igrejas, dava até disciplina, pastor Marcos.
Mas hoje o tempo está moderno. As irmãs estão se arrumando mais, estão indo para o salão de cabeleireiro, estão comprando aquelas escova rotatória que é caro demais, irmã. Mas depois que faz o cabelo, a mulher vira uma princesa. As mulheres compram um cosmético anti-age. Se você não sabe, na área da medicina, a que mais está dando dinheiro é a medicina estética, cirurgia e tratamento estético. Ninguém quer ficar velho, todo mundo quer estar novo. Você não olha um menino de 20 anos querendo ter a cara de um velho de 70, 80 anos, a cara enrugada, careca, né, meio já debilitado, ninguém quer. Você quer ver as mulheres de 60, de 70 com cara de 30, de 25, fazendo os procedimentos e arrumando. A gente quer beleza, a gente quer juventude. E quem sabe, aquilo que alguns estão dando tanto para ter, este homem já tinha. Ele tem dinheiro, ele tem juventude, mas ele entende uma coisa, que isso não basta. Ter dinheiro é bom, mas se fosse o suficiente, rico não se suicidava, não se divorciava e não se viciava em drogas. Ter beleza é boa, mas se beleza fosse tudo, a Gisele Bündchen não teria sido traída pelo seu esposo. Para você entender, irmãos, que beleza e dinheiro não é tudo. Este jovem tinha aquilo que talvez muitas pessoas desejam, mas ele sentia a falta que talvez todos aqui já possuem. Ele no seu coração tinha uma questão mal resolvida. Não era um negócio mal resolvido, não era uma dívida que ele precisava pagar, não era um dinheiro que ele precisava receber, não. Ele estava preocupado com a eternidade da sua alma, porque o que ele poderia conquistar na terra ele já tinha, mas ele entendia que a sua vida não se limitava aqui, que a sua alma era eterna, que um dia o seu corpo tombaria nesta terra, mas a sua alma rumaria em direção à eternidade. Ele está preocupado com a sua alma, ele está preocupado com a salvação da sua alma. Eu quero parafrasear algo, irmãos. Muitas vezes nós ficamos na correria do dia a dia, e eis aí o perigo do evangelho materialista, em que nós se apegamos muito nas coisas deste mundo. O problema não é ter, o problema é se apegar. Tem gente vivendo como se o final da sua vida fosse aqui, como se o final da sua vida fosse a sua casa, o seu carro, a sua conta bancária. Não, irmão, isso é muito bom, mas um dia eu e você teremos um encontro com Jesus por intermédio da morte. O nosso corpo tomba aqui, mas a nossa alma vai prosseguir para a eternidade. E esse jovem está preocupado com isso. Ele quer saber o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E eis aí um dos indícios pelos quais eu disse que a herança que ele possui, o dinheiro que ele possui foi herança, porque ele se utiliza a expressão herdar, que vem de herança, que vem de uma doação do seu pai. Ele entende, ele teve um pai que cuidou dele, ele entende que tudo que ele vai receber vem pela parte do seu pai. Então ele vai ao encontro de Jesus, porque ele tem um questionamento a respeito da sua vida após morte. Ele não quer que a sua alma vague na escuridão, ele quer entrar no reino dos céus. Ele quer ter acesso ao seio de Abraão, ele quer descansar nos braços do Pai, ele quer ter uma vida eterna abençoada. Então ele vai ao encontro de Jesus, ele toma uma atitude, ele não espera Jesus ir até ele vai ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Porque a experiência de vida no coração deste jovem, de vida deste jovem, gerou no seu coração uma sabedoria de entender que na vida ninguém espera as coisas virem até nós. Se nós queremos, é nós que temos que nos levantar e ir em direção a ela. Ninguém conquista nada de braço cruzado, ninguém conquista nada sentado no sofá da casa, ninguém conquista nada passando as tardes na frente da televisão. A gente conquista se levantando, a gente conquista trabalhando, a gente conquista correndo atrás, a gente conquista se esforçando. E isto ele vai fazer no âmbito do reino de Deus. Um certo teólogo disse que seria tão fácil se os crentes empregassem o mesmo esforço que eles empregam em conquistar os bens terrenos,
nas coisas divinas. Porque parece que quando chega nas coisas de Deus, a gente não tem tanta disponibilidade como deveria ter. A gente faz tudo para ter a casa própria, o carro próprio, tudo para ter o bom conforto, a melhor sala, a melhor decoração, as melhores roupas, a melhor faculdade. Mas quando se trata do reino de Deus, parece que a gente diminui as coisas. Aí a gente pensa assim: pastor, o senhor está exagerando ou não? Quanto tempo você passa em oração? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Qual foi a última vez que você jejuou na presença do Senhor Jesus? Responda para você mesmo. Este jovem, ele se esforça, e ele disse: eu não vou esperar vir até mim, eu irei até Jesus. E ele vai até o Senhor, ele percebe que Jesus está em uma trajetória, e ele entra no caminho em direção a Jesus, e ele encontra Jesus no caminho, ele encontra o caminho no caminho que ele trilhou. Quando ele chega até Jesus, o que ele deseja é algo que transcenda a terra, que transcenda os bens terrenos, que transcenda os prazeres carnais, que transcenda o âmbito natural. Nós somos seres humanos e vivemos no âmbito natural, mas eu quero lhe dizer uma coisa: não se prenda a isso, tem muito mais de Deus para a tua vida. Sobre a cabeça de um crente que adora e que se rende ao Senhor em oração, existe um céu aberto de resposta, de graça, de experiência, de visão, de renovo, de presença, de glória e de unção. Ele vai ao encontro de Jesus e ele diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Quando ele se apresenta a Jesus e diz bom mestre, utilizando o adjetivo bom, ele está automaticamente identificando uma qualidade de Jesus. Quem é que acredita que Jesus é bom? Levante a sua mão assim. Glória a Deus, eu também concordo com você. Mas para nós entendermos a resposta de Jesus, é necessário nós compreendermos o contexto. E qual é? Ele não está vivendo no DF, na Ceilândia, no ano 2020, pós-pandemia. Ele está vivendo no Oriente Médio, no ano praticamente 32 depois de Cristo. Quando ele se expressa a alguém naquela cultura, você só usava um adjetivo desse como bom, relacionado a uma pessoa, se você tivesse muita intimidade com ele. Alguns rabinos ensinavam o povo a usar este termo, esta palavra bom, somente relacionadas a Deus. Bondade. Quando Jesus olha e diz assim: por que me chamas bom? Só há um que é bom, senão Deus. Jesus está dizendo assim: ó, você não pode me chamar de bom, porque você só pode utilizar esta expressão de bom a Deus. Isso parece que está meio contraditório. Não estou entendendo, pastor. Por que Jesus não aceitou o jovem chamar ele de bom? Ele disse que bom só é um que é Deus. E ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. O Deus Filho, o Verbo encarnado, a revelação da graça. Alguns podem dizer: será se Jesus estava dizendo que ele não é Deus? Não, não tem nada a ver com isso. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim para aquele jovem: por que tu me chamas de bom? Você não tem a intimidade suficiente que esta palavra requer para que você me chame de bom. Você pode ter uma boa intenção, você pode ter o desejo da vida eterna, você pode ter vindo até mim, mas você ainda não tem a intimidade necessária para me conhecer como bom. Uma coisa é você crescer ouvindo experiência de outros, outra coisa é você viver as suas próprias experiências. Conhecimento se adquire lendo, experiência dos outros dos livros, sabedoria se adquire vivendo as suas próprias experiências. Ei, Jesus está falando com alguém aqui. Está na hora de você sair do comodismo e começar a ter experiências com Jesus.
Uma coisa é só ler, outra coisa é viver. Como é empolgante ler em Êxodo que o Senhor esteve frente a frente com Moisés. Outra coisa é no recôndito do teu quarto, no momento da oração, debruçado e derramado na presença dele, sentir o Eterno te visitando face a face através do seu Espírito. Conhecimento é literatura, sabedoria é vivência. Quer viver milagre? Vai para a experiência. Porque só teoria não resolve. Com Jesus não. Ele está olhando e está dizendo assim: mas como é que você me chama bom? A gente ainda não é nem amigo. Como diz minha mãe, você ainda não comeu nem 1 quilo de sal comigo, filho. Você nem me conhece, já está falando que eu sou bom. Está na hora de você começar a ter experiências com Ele. Está na hora de você começar a conhecer o Jesus que livra da morte por Ele ter te livrado dela. Está na hora de você começar a perceber que Jesus Ele é bom e abre portas por ver Ele abrindo portas diante de você. Está na hora de você começar a abrir a sua alma para as experiências espirituais que Ele quer ter contigo. Uma coisa é ver Jesus usar outras pessoas, e outra coisa é ser um receptáculo, é ser um vaso, é ser um instrumento para que Ele te use com poder e com autoridade. Sabedoria. Por que me chamas bom? Não há um só, que é Deus. Se fosse você hoje, você dizia assim: ah, mas eu sei que tu és Deus, Jesus. Eu sei que tu és o meu Senhor, meu Salvador. Ele não tinha a experiência necessária, porque ele foi atrás do pregador Jesus. Ele foi atrás do profeta Jesus. Ele foi atrás do rabi Jesus. Mas ele não entendia que ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali era o unigênito do Pai que se sacrificaria pela humanidade. Quem estava ali não era uma rodovia, é o caminho que liga o homem a Deus. Quem estava ali é muito mais do que aquele homem pensava. Já que você veio até mim, o que você tem feito? A salvação ainda estava estabelecida pelos parâmetros veterotestamentários, o Antigo Testamento. A graça ainda não havia se concretizado, se manifestado na cruz de Cristo. Então eles ainda estão no período da lei legalista. Jesus olha para ele e diz, parafraseando Jesus: todo bom judeu tem que cumprir os mandamentos. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Talvez aquele jovem tenha interrompido Jesus em seu discurso. Ele disse: Senhor, pera só um pouquinho. Eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade. O jovem estava falando para Jesus: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ele não tinha noção de que ele estava falando com o Pai da eternidade. É que nem hoje os jovens que postam no Instagram, no Facebook, né? No meu tempo isso não se fazia assim. Você vai olhar lá, tem 15 anos de idade. Que tempo? O tempo que você andava de fralda? Uai, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Você sabe qual é esse ato? É o ato da autojustificação. Aquele jovem homem está olhando para Jesus e ele está se autojustificando. Ele está dizendo: eu tenho feito. Eu reuni forças para viver uma vida ética. Eu de mim mesmo tenho sido uma pessoa honesta, um crente de oração, de jejum, de preço. Eu tenho feito isso. Eu tenho trilhado o caminho da justiça. Eu tenho observado os 10 mandamentos, Jesus. Só que ele não entendeu que a santificação, que é o processo de mudança do ser humano, ela ocorre através do Espírito Santo.
A santificação não é uma ação humana, ela é uma ação divina. Sem a presença do Espírito de Deus, o homem não tem poder para dizer não ao pecado, para rejeitar a cerveja, para rejeitar a droga, para rejeitar a prostituição. Só com a presença do Espírito de Deus é que o homem se aparta do pecado. O homem de si mesmo não tem força para ele não bater o peito e dizer foi eu que fiz. Só que é o que justamente esse jovem está falando. Eu não tenho feito isso. Ele está se auto-justificando. Ele está se colocando num pódio. E ele não entendeu ainda o mistério da misericórdia e da graça. Qual é? É que Deus não nos dá as coisas por aquilo que nós fazemos, irmãos. Graça é receber mesmo sem merecer. A qualidade não está em mim, a qualidade está em Jesus. Não é eu que sou bom por receber, é Ele que é bom por me dar. Quem pegou aí? Alamandaracé. Se dependesse de você, você estava condenado. Se dependesse de você, você seria lançado no inferno. Se dependesse de você, você teria uma vida medíocre. Se dependesse de você, você teria uma vida miserável, mergulhada no pecado, abandonado na sarjeta. Mas um dia Jesus olhou para você, e enquanto muitos não viram nada, Ele viu alguma coisa. Ele enxergou no teu coração a possibilidade de ser um vaso de honra. E Ele disse, vale a pena morrer por ele, vale a pena morrer por ela. Ele ainda não fez nada, ela ainda não fez nada, mas eu darei a oportunidade a ele, a ela. Só quem um dia foi alcançado pela graça, só quem reconhece que não merece esse amor, só quem ainda bate no peito e diz, eu sou miserável pecador, mas eu fui alcançado. Alamandou-me a candaraia. Oh glória, ele se esqueceu do que o sábio fala no provérbio, qual? Que o testemunho de si mesmo não tem valia. Tenha muito cuidado com quem arrota santidade. Santidade não é algo que tem que brotar dos lábios de quem está pseudamente vivendo ela. Santidade brota dos lábios de quem observa a outro. Não é eu que tenho que dizer eu sou santo. É o meu vizinho. É o meu vizinho que tem que olhar e tem que dizer, rapaz, aquela mulher é crente, porque o negócio lá quebra, o pau quebra lá, o homem chega bebo, e a mulher, ao invés de pegar a vassoura e quebrar a cabeça dele, levanta a mão, começa a repreender, joga uns olhos na cabeça dele, começa a cantar um sino e o negócio se resolve. Santidade é a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Já começou errado, porque ele estava se achando. Tem gente que pensa que evangelho é fazer. Eu oro, eu jejuo, eu oferto, eu ajudo. Tudo isso os fariseus faziam, filho. Ai, papai. E talvez fizesse até melhor do que você. A questão não é só fazer, é não fazer. É ter a oportunidade de pecar e não pecar. É ter a oportunidade de se vingar, mas oferecer perdão. É ter a oportunidade legitimamente de manifestar ira, mas ao invés disso oferecer amor. É ao invés de fazer pisar em alguém, não fazer, deixar de pisar, e ao invés de deixar de lado, estender a mão e dizer, vem cá. Jesus está olhando, está, não, calma aí. Ainda não estou interessado naquilo que você está fazendo. Você tem observado o 10 mandamentos? Tem. Desde a minha mocidade. Eu tenho sido um exemplo. O senhor não sabe quem eu sou. Todo mundo me chama de homem de Deus. Não importa, irmão. O maior testemunho não é o dos homens, é o de Deus.
Não adianta você ser um grande general diante do seu exército e ser leproso dentro da tua casa, que nem Naamã. Não adianta. O testemunho que conta é o de Deus. Tem muita gente olhando e não dá nada. Mas se cair um demônio, olha e diz: eu vou fugir. Por quê? Porque aquele ali eu conheço. E o céu também conhece ele. Tens observado? Tenho. Está certo. A nossa fé, a nossa prática cristã, ela tem dois viés. O primeiro, ela é um viés proclamatório. E é por isso que nós, quando temos aquele culto de domingo, no final nós citamos Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração crês que o Senhor ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para arrependimento, e no coração se crê para a salvação. É necessário confessar, confessional, mas há também o âmbito prático. Por quê? Já dizia o apóstolo Tiago: fé sem obras é morta. Eu não vou provar as minhas obras pela fé, eu vou provar a minha fé pelas obras. Então tem dois viés, não adianta só falar, eu tenho que ser, eu tenho que agir. E é o que está acontecendo aqui, porque para Jesus só falar não basta. Como diz lá no Nordeste, eu não sei quem é nordestino aqui, para Jesus, se matou a cobra, tem que mostrar o pau, irmão, porque senão não vale, pastor Marcos. Aí ele olha e diz assim: você tem feito tudo isso? Tem. Já percebi que você tem muito conhecimento da lei. Talvez tenha uma inteligência herdada dos pais, tem até riqueza. Mas vamos ver se você tem sabedoria do alto. Pega tudo que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, porque uma coisa ainda te falta. Aquele jovem foi literalmente confrontado. Tem gente que pensa que evangelho é uma caixinha de surpresa que você abre e tira todos os presentes que você deseja. Não. Evangelho é um projeto de vida cristã diária, pelo resto da tua vida. Evangelho não é só eu recebo e tiro o pé do chão. Evangelho é eu dou e eu também coloco o meu joelho no chão. Evangelho não é devaneio. Evangelho não é vida boêmia. Evangelho não é só venha a nós. Evangelho não é só estou aqui, estou na bênção. Não, irmão. Evangelho é cruz, evangelho é confronto, evangelho é batalha, evangelho é ataque, evangelho é adversidade, evangelho é passar por pandemia também, evangelho é passar por isolamento social também. Mas a diferença é que o mundo passa sozinho, nós passamos com Jesus. O mundo passa reclamando, nós passamos adorando. O mundo passa olhando para a terra, mas nós elevamos os nossos olhos e dizemos que o nosso socorro vem do Senhor dos Exércitos. Aracalamandobiacandaraia. Oh glória! Oramanduiacandarabaxúria. Evangelho não é passar por adversidades. Evangelho é atravessar a tempestade com a certeza de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ei, falta-te uma coisa. A questão não é o que você tem. A questão é aquilo que ainda falta em você. Porque talvez aquilo que ainda falta em você está anulando tudo aquilo que você já possui. Porque tem pessoas que têm muito, mas por não terem algo, não tem nada. Este jovem, ele era rico e ao mesmo tempo pobre, porque ele só tinha tesouros na terra, ele ainda não possuía os bens celestiais.
era um miserável, porque ele entendia que por ele andar na seda e por ele ter tudo que ele tinha, ele também poderia conquistar os bens terrenos pelos seus próprios méritos, quando na verdade Jesus está olhando e está dizendo: você ainda tem que aprender o que significa graça. Ainda falta-te uma coisa, porque falar está muito fácil. Como diz o ditado popular: quem tem boca, vai a Roma. O negócio é fazer. Jesus literalmente vai confrontar aquele jovem. E nesse confronto, na busca de encontrar no coração dele a verdadeira sabedoria, Jesus diz: eu vou começar com o primeiro tópico. Qual? Vende tudo que tu tens. Por quê? Porque eu quero saber aonde está o teu coração. O próprio Jesus disse: aonde estiver a tua riqueza, aí estará o teu coração. O que é mais importante para você? O teu carro, a tua casa, a tua conta bancária, o teu salário gordo por mês, ou a presença do meu Espírito? Qual é a tua maior riqueza? O que é de maior valor que existe na sua vida? Quando um dia se reunirem em volta do seu corpo, em um momento fúnebre para o sepultamento do seu corpo, o que as pessoas falarão a teu respeito? Falarão: ele tinha muito dinheiro. Falarão: ele andava muito bem arrumado. Falarão: ele andava perfumado com os perfumes de Paris. Ou falarão: eis aí um homem de oração, eis aí uma mulher de Deus, eis aí um homem que ajudava profeta, que estendia a mão, eis aí uma mulher que abraçava, que aconselhava, que tinha uma palavra amiga, que tinha abraço para quem necessitava. Qual é a tua maior riqueza? Vende tudo o que tu tens. Eu quero saber onde está o teu coração. Um dos livros mais fenomenais que eu conheço da Bíblia Sagrada é Jó. O capítulo 1 é um capítulo decisivo, porque é onde Jó passa todas as tormentas da sua vida em um só momento. As maiores, aliás. Existem alguns estudiosos que dizem que se nos dias atuais alguém passasse por tudo que Jó passou e não tivesse uma estrutura emocional forte, surtaria. Os primeiros 30 segundos. Os primeiros 30 segundos que você tem de vida, depois deste processo de perca que aconteceu na vida de Jó, definirão o resto da sua vida. Tem gente que ouve isso e vai se suicidar. Tem gente que ouve isso e arruma inimigo. Tem gente que ouve isso e coloca a culpa em todo mundo. Jó, quando recebe a notícia, ele se lança no pó, ele se humilha, ele bate no peito e diz: nu vim do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tornou. Bendito seja, bendito seja. Alguém não entendeu? Bendito seja o nome do Senhor. A maior riqueza de Jó não era os campos, a maior riqueza de Jó não era os bens, a maior riqueza de Jó não era o rebanho, era a fé que ele ainda guardava no seu coração. Esta era a maior riqueza de um homem que, mesmo pobre, continuava rico. Vende tudo que tu tens. Segundo, você não vai dar o dinheiro para mim e para o meu discípulo, não. Você vai fazer o seguinte: o quê? Você vai distribuir com os pobres. Ai, pai. Não estou entendendo. Não quero nem que você dê para algum rico, para poder usar como moeda de barganha lá na frente. Não, eu quero que você dê para miserável, para pobre, para aquele que não tem nada. Porque toda a lei de Deus está sustentada em duas colunas: amarás a Deus acima de todas as coisas, e amarás ao próximo como a si mesmo. A cruz de Jesus tinha duas direções.
As duas vergas juntas apontavam na vertical e na horizontal. A igreja que anda debaixo da cruz de Cristo, ela tem que entender o seu papel na verticalidade. Ela tem que ser uma igreja de oração. Ela tem que ser uma igreja de busca. Ela tem que ser uma igreja que crê no sobrenatural. Ela tem que ser uma igreja direcionada ao céu. Mas ela não pode perder a sua horizontalidade. Está na moda o evangelho coach. E no evangelho coach, a maior teoria deles é o alto amor. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso, o alto amor? Alguém do coach olha e diz, você tem que aprender a se amar. Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão assim. Se ame. Que besteira. E eu não sei como o crente ainda olha aquilo ali e diz, meu Deus, que revelação. Se ame, o alto amor, eu tenho que me amar. Me mostra isso na Bíblia. Esse é um amor mesquinho. Esse é um amor egoísta, egocêntrico, antropocêntrico, que coloca o homem no centro. Isso não tem lógica nenhuma nos evangelhos, o alto amor. Me prova isso, provo. O versículo que todo crente deveria conhecer, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o quê? Seu filho. Aí lá está Jesus na Santa Ceia para partir o pão. Isso aqui é só um pensamento, tá, irmão? Aí ele ouve o coach das estrelas falando do alto amor. E ele olha para Judas e diz, você é um vagabundo. Não vou te dar pedaço de pão, coisa nenhuma. Porque eu aprendi que eu tenho que andar com quem me agrega valor. Pedro, você já me deu trabalho, vai junto também, que eu não quero nem saber por ti. João recostado no peito, olha e diz assim, e o Getsemane? Ele olha e diz assim, sai para lá, rapaz. Você não é meu amigo, não. No Getsemane, quando os soldados iriam lhe prender, se Jesus fosse nessa teoria do alto amor, ele ia dizer assim, eu vou entregar nada, vou me chicotear, vão me colocar uma coroa de espinho, vão cuspir no meu rosto, vão me pregar numa cruz, eu vou sentir a ausência da presença da santidade do Pai, eu vou passar momentos de trevas, eu vou olhar para um soldado que está doido para me espetar com a lança, eu vou olhar ao redor, vou encontrar minha mãe chorando, umas mulheres lá se lamentando, os discípulos fugiram. Eu vou me amar, que todo mundo vá para o inferno. Você já parou para pensar, irmão, na lógica do alto amor? Se fosse o alto amor, estava todo mundo aqui assando lá, e Satanás aplaudindo e dizendo, vou comer carne desses crentes, tudo de Jesus não morreu mesmo, está todo mundo aqui no inferno. Sabe o que é o amor de Deus? O amor de Deus só é contemplado no próximo. É por isso que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O verdadeiro amor não é aquele que me protege e me isenta de problema. O verdadeiro amor me coloca em perigo, mas para ajudar alguém que está caído. Você quer conhecer o exemplo do verdadeiro amor? A parábola do samaritano. Está lá o homem caído. Aí está o sacerdote passando, que fez o sacrifício que aquele homem levou para ele fazer. E no sacrifício, irmão, o sacerdote queimava toda a gordura no altar, mas ele tirava a alcatra, a picanha, a maminha para ele, irmão. Está lá em Êxodo, viu? Ele tirava a porção do sacrifício para ele comer com a família dele assado em casa. Então aquele homem tinha colocado a comida na mesa do sacerdote. O sacerdote olha aquele homem e a Bíblia diz que ele passa de largo. Você sabe o que é passar de largo, irmão? É você estar em uma estrada, alguém está de um lado e você ir para o outro lado, passando de largo, longe. Olha, dizendo, vou parar aqui nada. Caminho de salteador, aqui você é morto também. Deixa esse miserável aí, já está morto. Aí veio o levita, que não tem nada a ver com hoje, que hoje a pessoa pensa que cantar é levita. Na verdade, levita era quem trabalhava no templo. Levita varria chão, levita limpava a parede, carregava carro de som, levita evangelizava, levita não era só tocar.
Podia tocar também, mas ele estava lá na adoração. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre chorava. Tem alguns que fazem até uma cena, não tenho nada contra não. Eu amo a adoração, irmão. Mas tem uns que fazem um teatro, irmão, é só naquele momento. Oh, amor! Aí quando olhou, a primeira oportunidade que ele tem de manifestar o amor que ele cantava, ele não faz, porque a fé dele é só de boca. Ele tem a oportunidade de ofertar o amor dele, e ele olha e diz: não, rapaz, está mais fácil fazer cena lá na hora da adoração do que meter a mão aqui mesmo no cotidiano. Não, tá bom. Ele passa de lado. Aí vem o samaritano, que era o meio judeu, desprezado. Irmão, judeu preferia levar um murro na cara do que apertar a mão de um samaritano. Samaritano era odiado, era a classe mais desprezível. Os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus. O judeu não gostava de samaritano. E aquele homem que tinha sacrificado era o judeu. Está lá caído, quase morto. Aí passou os dois e nada. Aí o meio, aquele talvez, né, aquele que não tem muita firmeza, aquele que ainda está se levantando, ainda está no processo da santificação, porque a gente não pode julgar ninguém pelos momentos difíceis da vida. Tem muita gente julgando quem está caído, irmão. Cuidado, Deus pode levantar ele e amanhã ele está de pé e você cair. Tenha muito cuidado, a vida é muito longa, tem muitos processos na vida, a gente passa por muita coisa, irmão. Aí ele está indo lá na trilha em que os ladrões assaltavam, e ele olha aquele homem lançado no chão, e ele pode até pensar: rapaz, eu posso sair daqui ileso e deixar esse homem aí de lá melhor. Ele diz: não, eu não vou fazer que nem aquele sacerdote e nem aquele levita lá. Não, eu vou viver o amor. O amor é aquele que nos leva aos necessitados. Ele para, ele ajuda, ele toma do seu óleo, ele toma do seu vinho, ele usa do seu dinheiro, ele paga a estalagem, ele cuida daquele homem, e ele ainda fala para o senhorio: se ele gastar mais, me avisa, que quando eu retornar aqui, eu quito toda a dívida. O amor de Deus é ver, aleluia, e manifestar no próximo. Quem vive o amor de forma egoísta não é o amor de Deus, irmãos. A gente só consegue viver o amor de Deus se esse amor abençoar quem estiver do nosso lado. É o trabalho da igreja na horizontalidade. Isso é muito bom para dar glória a Deus, mas no culto de Santa Ceia você não traz 1 quilo de sal, que é R$2, para a cesta básica, né, pastor? Aí Jesus olha para ele e diz assim: dá aos pobres. Aí aquele jovem quase tem um infarto, porque tem gente que vem para o culto pensando que culto é lugar de receber, quando na verdade não é lugar para dar, irmão, porque culto é altar. Quem já viu pessoa subir ao altar para tirar do altar e levar para casa? Não, a pessoa traz de casa e coloca no altar, não é, pastor? Culto é lugar de sacrifício. Você vem aqui para adorar a Deus. O que Ele te dá é a bênção dEle, é o amor dEle. Você não merece, mas você recebe. Naquele dia no culto ele olhou e disse assim: Jesus, eu não posso abrir mão disso não. Aí Jesus diz assim: é a única coisa que te falta. Sabe o que aquele jovem faz? Ele abaixa a cabeça e ele sai triste daquele lugar. Possivelmente saiu falando mal de Jesus, que é a primeira coisa que acontece. Sai falando mal de Jesus, sai falando mal do pastor, sai falando mal do profeta, do vaso que Deus usou para prometer as coisas, sai falando mal. A culpa era dele? De Jesus, não. A culpa é desse jovem. Por quê? Porque ele não quis abraçar aquilo que lhe faltava. Era só ele renunciar e dizer assim: Senhor, eu não tenho força, mas se tu me abençoares, se tu me fortaleceres, eu faço. Eu estou entendendo que aqui não é na força do meu braço, é no poder do teu Espírito, Senhor. Eu estou entendendo que aqui não é de mim, é de ti. Tem que brotar de ti através de mim. Eu estou entendendo que eu não sou perfeito. Eu estou entendendo que o fato de eu vir para a tua casa, o fato de eu adorar, de eu orar, não é o suficiente. Eu tenho que viver esta fé fora da igreja, no meu trabalho, na rua da minha casa, na faculdade, aonde eu estiver. As pessoas têm que ver os frutos da minha fé. Jesus confrontou aquele jovem. Aquele jovem tinha tudo para sair alegre, e ele saiu triste da presença do Senhor.
Aí alguém olha e diz assim: porque aconteceu porque aquele homem não quis abrir mão das suas riquezas. Essa mesma passagem no capítulo 18 de Lucas está registrado, e no capítulo 19 está a passagem de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Lucas está respondendo a esse questionamento. Porque lá no capítulo 19, um rico e publicano chamado Zaqueu, na sua casa, ouvindo a palavra do mestre, ele decide dar metade dos seus bens para os pobres. E se ele defraudou alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. A lei mandava restituir o dobro. Ele está olhando e está dizendo assim: eu não vivo mais na lei, eu vivo na graça. Na lei existe ainda um teto, na graça não. É aquilo que o Espírito Santo coloca no coração. Eu vou restituir muito mais, porque eu fui alcançado e atingido por este amor. A diferença está aqui: um saiu triste e o outro saiu alegre. Um perdeu a oportunidade e o outro abraçou a salvação. Um saiu triste, o Senhor disse: que pena. O outro ficou alegre. Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho do Abraão, este é também da descendência daqueles que eu busco, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: quem seria você hoje se Jesus te confrontasse e te dissesse: falta uma coisa? Se coloca de pé no nome de Jesus. O louvor pode se aproximar. O Levito ficar chateado comigo não, né? Não estou falando de vocês não, filho. Mas a gente vai por aí, pastor Marcos, a gente vê uma cena que só Jesus. Eu poderia trazer uma mensagem para mexer com as suas emoções, mas eu procurei ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque existem pessoas que precisam sair diferente hoje daqui. O que ainda falta em você? Um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação, o perdão que você ainda não liberou, o reconhecimento de que você não teria nada, não seria nada e não chegaria a lugar nenhum se não fosse a misericórdia e a graça dele na sua vida. Ninguém conquista os céus pela terra. A gente só pode conquistar os céus por aquilo que veio do próprio céu. Coloca a mão no seu coração. Eu não vou pedir para você segurar a mão do seu irmão, que não pode, né, pastor? Mas coloca a mão no teu coração e começa a meditar na sua vida hoje. E começa a pensar o que ainda falta. O que ainda precisa você fazer. Aonde você precisa renunciar? O que você ainda precisa viver para receber essa sabedoria do alto? Oh, glória! Oh, aleluia! Fale com o Senhor nesse momento. Ele tem feito tanto por você, e o que você tem feito por Ele? Ele renunciou tanto por você, e o que você tem renunciado por Ele? Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão do seu trono, Ele abriu mão da sua majestade, para nascer em uma manjedoura, para se tornar um homem de dores, para passar pelo processo da crucificação, para hoje te oferecer purificação por intermédio do seu sangue, justificação por intermédio da sua graça, e santificação por meio do seu Espírito. Oh, aleluia! Falta-te uma coisa, se rende a Ele hoje. Bate no peito e diz: Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu preciso ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um crente melhor, ser um filho melhor, ser um irmão melhor, ser um empregado melhor, ser um patrão melhor, ser um líder melhor, ser uma ovelha melhor. Ora macalamashuria. Oh, aleluia! Fale com Ele aí agora. Diga para Ele que você precisa,
que só através do Espírito Santo você consegue preencher aquilo que ainda falta na tua vida. Adore a Ele e diga: Senhor, eu preciso. Oh, aleluia. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Levante as suas mãos e continue adorando. Está vindo graça de Deus para a tua vida. Você não está sozinho, não. O Espírito Santo está contigo. O processo é doloroso, mas tem bálsamo para a tua vida. O processo é difícil, mas tem azeite do céu para você. Haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Aleluia. Coloca a mão no coração e diz assim: Jesus, eu não quero andar pelas minhas forças. Eu quero depender da tua graça. Eu quero receber da tua sabedoria. O conhecimento do homem, fale assim, o conhecimento do homem diz que a lei basta, mas a tua sabedoria diz
que só o que basta é a tua graça. Oh, Amashuria Kalamandaraga. Receba renovo, receba graça. Sinta o toque dessa unção que desce como um orvalho no nosso meio, te fortalecendo, te renovando, te enchendo, te moalamatubi cominaracé. Oh, aleluia. Seja cheio. Hoje você não sairá triste deste lugar. Hoje você sairá alegre. Hoje você sairá de cabeça erguida. Hoje você não sairá justificado pelas tuas palavras. Você sairá justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Oh glória. Oh glória. Ei, candarabandai, amandarabashuria. Alamandarabas, que dominas. E amandarabas, e anacandará. Oh, aleluia.